Então, agora a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre essa casa que a gente apresentou ontem para os clientes e de que maneira que a gente pensa nela, né? Como a gente começa esse processo de criação. Primeiramente aqui, ó, é a localização dela, é num condomínio, tem toda essa parte verde aqui permeando esse condomínio. O terreno é esses risquinhos em vermelho, bem em frente a uma rotatória. É o final da rua, né? Final da rua. E se a gente perceber aqui, o terreno ele é bastante irregular, ó. Passa Ele próximo, não tem aqui nem tá mais... isso mesmo. Ele não tem nenhuma linha reta ou perpendicular certa com relação a essa rua. A primeira ideia que o cliente nos trouxe era de trabalhar com terreno, com uma casa térrea. Porém, cada linha dessa aqui representa 1 metro. Esse terreno é bastante inclinado. Então a gente começa a mostrar para ele, ó, de maneira bastante simples, esquemática, que não seria possível, né, a implantação dessa casa da maneira com que ele imaginava. Porque a gente né? sempre tenta respeitar ao máximo a topografia do terreno, né? Então, se o terreno é inclinado, a indicação normalmente é uma casa de 2 andares. Não significa que não dê térrea. Ou em níveis, né? Pelo Isso. menos ir acompanhando de certa maneira essa topografia. Então, assim, a gente tinha 2 grandes objetivos para essa casa. Primeiro, era uma implantação, vou passar aqui um pouquinho mais para frente. Imagina. Essa aqui, ó. Primeiro, era a implantação dessa casa em 2 volumes. O primeiro volume, o principal, que seria a área social, que a gente sempre entende a parte social, aquela que se relaciona mais com a rua. Então, normalmente a parte social acaba ficando na frente da casa. E como a gente tinha essa linha, esse eixo da rua muito forte, a gente queria uma linha perpendicular a esse eixo. Isso, a rua, então a gente pega esse alinhamento aqui de quem tá chegando de frente, essa linha, e vira ela. Então, ela vira uma linha perpendicular. E a parte dos quartos, a gente segue uma linha do terreno, uma linha paralela ao terreno. Então, a gente tem quase que uma casa em formato de L. Não é bem um L, mas é quase. Isso mesmo. E a gente preferiu jogar a casa muito mais para essa divisa aqui, porque ela é sul dessa. Então, todo esse bloco da área íntima, ele fica aqui muito mais próximo ao sul, permitindo criar um pátio interno e privativo do norte. Então, eu vou receber insolação do norte em todos os quartos e aqui do leste em toda a área social, porque a gente trabalha aqui a cozinha e ela tem toda uma área envidraçada voltada para trás. Aqui a questão da insolação, então nasce sol aqui, né? E aqui tá o norte, então mais à frente da casa é o oeste. E aqui a gente acaba mostrando o primeiro pavimento, na verdade, o térreo, aonde ele fica um pouquinho abaixo do nível da rua, porque o próprio terreno tem essa declividade, né? Então aqui a gente, vou dar um zoom, ó. O acesso é como se fosse uma rampa, então acessa os 3 carros, uma lavanderia que a princípio a gente preferiu deixar embaixo, apesar de ter que ter um ponto de apoio em cima por uma questão logística, e um depósito. Então aqui a gente consegue pendurar essas roupas no varal, a gente tem um espaço de gás, toda uma questão técnica que acontece nesse subsolo, de certa maneira encaixando nessa topografia natural do terreno. Isso, se olhar aqui essa parte em marrom, é todo o aterro já, então essa parede aqui vai estar encostada na terra. A gente tem uma escada para acessar direto esse jardim em cima, ou escada interna para acessar a parte da cozinha. Aqui agora a gente tem o piso superior, temos um acesso para a parte social e os quartos na parte íntima. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é onde acontece toda a parte de espaço gourmet e sala. A parte íntima, onde os quartos estão todos voltados para esse pátio interno. Essa gravura que mostra essa relação com a calçada, como vai ter uma rampa que desce um pouquinho e esse espaço aqui se encaixa na topografia do terreno. E aqui a gente começa a apresentar para o cliente uma proposta de fachada que tem todo um conceito mais modernista. Então, essa é a nossa fachada frontal. Então, quando a gente chega de frente para a rua,
Essa é a linha que a gente falou que é perpendicular à rua, então é a primeira vista que a gente tem. Deixa eu só complementar. Com isso, a gente não tem a sensação de que a casa está torta em relação à rua. Quando, de certo modo, a gente faz uma implantação de uma casa, de uma construção um pouco enviesada, o cérebro entende aquilo como uma coisa um pouco esquisita, né? Então, a nossa intenção era sempre manter uma linha perpendicular. Além de isso ficar muito mais claro para o cérebro, ela cria uma fachada grande, horizontal, onde a casa vai se destacar do entorno. Aqui, como a gente falou, então, na garagem a gente desce os 80 centímetros, então tem uma rampinha, e com isso o que acontece? A gente sobe 2,5 metros até o piso de cima, então a gente acaba tendo uma grande escadaria aqui, que vai ser camuflada com a parte de paisagismo. Como a gente já tem também um terra aqui hoje, já é bem alto na parte da frente, então a gente acaba camuflando. Como é fachada oeste, trabalhamos com brises, então que tem um janelão na sala, tem brises, e um janelão para a parte da escada com brises também. Que aí consegue bloquear o sol do fim do dia, né? Que é extremamente quente e entra sempre com muita força nessa fachada. Aqui a garagem aparecendo. Isso aqui já é a fachada lateral mostrando o terreno vizinho. Então, o cliente tem essa relação, esse entendimento também com esse terreno vizinho. Ó, esse aqui é o terreno do lado, aqui também. Aqui é um espaço onde a casa vai ter um recorte e com isso a gente vai até conseguir preservar nesse local umas árvores existentes. Elas não estão aqui nesse render, mas isso vai acontecer. Aqui são alguns visuais internos, mas eu quero mostrar esse principal. Que é a parte dos quartos, né? Que é a topografia, né? Isso, e lá a parte da cozinha, que vai ter um janelão para essa área interna, os quartos todos virados para essa área interna. Então, aqui na topografia, o terreno desce bastante. E como eles têm filhos, a gente preferiu manter, aterrar, né, essa área para ter um plano. A gente teria uma descidinha, mas quase que tem um plano total aqui, para as crianças poderem vir para essa área e poderem brincar. E para ter uma relação com o lote, né? Porque senão a casa ia ter uma sensação de ser de 2 andares, né? Isso. Então, aqui a gente pode ver o último quarto, né? Que a gente vê de lá os quartos, o outro quarto e o acesso à sala. E lá tá a parte da cozinha. Então, aqui tem uma escadinha ainda para chegar nesse nível mais plano. A parte da cozinha, então a mãe, por exemplo, tá ali, ou o pai cozinhando, tá enxergando os filhos no jardim. Tá aqui na sala, tá enxergando os filhos lá. E ainda tem um acesso externo para se quiser ir para a parte de baixo na garagem. Tem a escada interna também, né? Isso. Mas essa é um espaço externo, ó. A gente já aproveitou aqui, criou um espaço de gás, né? Uma central de serviços que aproveitaria essa escada. Parte de varais, né? Para a parte de baixo. O varal tá pensado também. E a gente acaba mostrando umas imagens internas, né? Para entender os visuais, né? Que a gente falou da sala, ó. Lá tá o pátio interno. Então, aqui é o janelão da cozinha. Aqui é a parte da sala. Então, a cozinha tá integrada, mas ela tá aqui na lateral. Também não escondida. fica tão aparente, né? A pessoa não chega em casa e já vê louça e panela e fogão. Isso. Mas, aqui nesse ângulo a gente vê que ela tem uma integração e que tá acontecendo junto, mas quem chega como visita não enxerga isso tudo já de cara, né? Já vê panela e tudo mais. Aqui também é um visual internamente desse espaço gourmet, então a gente vê os quartos e o parquinho. Aqui a ideia é a gente fazer uma varanda agora, né? Mas aqui não aparece, mas tem um guarda-corpo de vidro por fora, tá? Pra quem olhar e achar, meu Deus, que loucura, né? As crianças vão cair. Mas não, tem um guarda-corpo de vidro. Mas a ideia agora de alteração de projeto é acrescentar uma varanda ali, Aqui então tá esse guarda-corpo que a Bárbara falou que não está aparecendo, né? E a gente apresenta também alguns visuais dos quartos para que eles entendam quais serão os visuais, né? Então todos os quartos aqui não tá aparecendo os outros, mas a gente sempre faz esses visuais internos, né? E aqui, por último, realmente a relação. Então, quem estiver chegando de carro ou a pé, enfim, vai ter essa relação, esse plano realmente frontal com relação à rua. E bem horizontal, né? E super horizontal,